Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou trazer aqui para vocês um fundo imobiliário HCTR11, tá? Um fundo aí de papel high yield, que um dos nossos inscritos pediu nos comentários ali pra gente trazer, e eu tô trazendo aqui para vocês pra gente verificar se vale a pena investir nesse fundo imobiliário, tá? Quanto que ele tem pago de dividendos também, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de deixar seu like, também pode deixar ali na área de comentários qualquer ativo que você queira que a gente traga aqui pro canal, tá? Ou se você tem o HCTR11 também, comenta ali, pra gente saber quem aqui do canal é cotista também, tá? E sem mais delongas, bora lá pra nossa análise. Começando aqui pelo site da B3, pessoal, eu gosto sempre de abrir aqui o boletim mensal de fundos imobiliários, que é onde mostra aqui um resumo do mercado imobiliário daquele mês, tá? Então aqui no boletim de junho, a gente já consegue perceber que nos FIIs mais negociados, tá? O top 1 de junho foi o HCTR11, ou seja, ele está com liquidez muito grande, tá? Ou seja, o pessoal tá de olho nesse fundo, tanto os cotistas aí quanto os gestores de forma geral, né? E nos últimos 12 meses ele está aqui na posição na sexta posição em volume de negociação. Tá? Então ele é um fundo aí bem visado também. E vendo em questão de rentabilidade, nos últimos 12 meses ele está aqui em terceiro lugar, no que teve maior rentabilidade, com 55,2%. Tá? Então é um fundo que é de se considerar para a gente poder analisar se cabe na nossa carteira de investimentos ou não. Tá? Desde já lembrando que esse vídeo ele não é recomendação de investimento. Tá? É bom que você individualmente consiga avaliar os fundos que você quer para sua carteira, tá? Agora a gente vai para o nosso relatório gerencial, né? Eu baixei aqui o relatório último que saiu no site deles foi o de maio, tá? E aqui no relatório a gente vai perceber aqui algumas características gerais do fundo, tá? Então ele é um fundo aí de papel, né? E focado em certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. Essa é a política de investimento do fundo, tá? Público em geral, investidores, tá? Em geral. E o início do fundo em 2018, então ele é um fundo recente, tá? O IPO dele foi em 2019, então ele não tem toda aquela performance, aquele histórico para a gente poder estar analisando, tá? Mas, por questão da gestora e da administradora deles serem bem conhecidos, né? Então a Vortex aqui de administrador, Vortex, né? E a Hectare, tá? Então eles têm uma gestora administradora boas aí, tá? Que é o mais importante, quer dizer, um dos itens mais importantes aí quando a gente analisa um fundo de papel, tá? Porque o fundo de papel ele já é mais difícil de analisar quando a gente compara com o fundo de tijolo, tá? Que você consegue verificar os imóveis ali, a questão da vacância e tal. Aqui não, aqui você teria que olhar CRI por CRI, né? Verificar a garantia, né, por trás deles ali, as securitizadoras também, tem todas as outras questões ali que é mais difícil para o investidor comum estar analisando, tá? Então, o fundo de papel você tem que confiar bastante no gestor deles, no trabalho que eles fazem também. Tá? Então, ele tem esse histórico bom em questão de gestão, tá? Apesar de ser recente. A taxa de administração e gestão aqui 0,21 mais a 0,99, tá? E performance, ele cobra uma taxa de 10% sobre o QCD, a variação do 100% CDI. Eu não gosto muito de taxa de performance, mas pelo menos ele tem cobrado aqui 10% só. Tá? Tem fundos aí que cobram 20%, 30%. Okay? Aqui tem algumas considerações gerais, né? Alguns comentários do gestor, trazendo aqui um pouco sobre os CRIs em si. Tá sempre bom a gente, como cotista, estar verificando isso aí também. E aqui a DRE gerencial, né? Para a gente poder verificar aqui no último mês, de maio, né, de 2021, a gente pode perceber que o total de receitas, 23 milhões, né? Sendo que a grande parte aqui dos CRIs, tá? Teve um pouco aqui de juros, um pouco de correção monetária pela inflação, mas a maior parte aqui da receita do CRI em si, tá? E a distribuição deles aqui um pouco mais do que o resultado, ok? Provavelmente acumularam de outros meses também, tá? A gente pode perceber também o dividend yield mensal dele está em 1,63%, né? Você chegou a bater 2,1% em dezembro de 2020, então está bem elevado mesmo, a gente pode perceber que realmente ele entregou bastante retorno, tá? E aquela questão do risco-retorno, né? Então ele assumiu mais risco para trazer mais retorno também, ok? Entregando aí R$1,90 por cota aí em maio de 2021, ok? Na distribuição por cota. Aqui mais para baixo a gente pode ver também essa questão da rentabilidade do fundo versus o CDI, tá? Então ele atualmente está batendo aí mais de 700% do CDI, ok? E a distribuição por cota nos últimos meses aí girou em torno de R$2 também, tá? Muito bom a entrega desse fundo. Mas aí vindo aqui para baixo a gente pode perceber, pessoal, todo o portfólio de CRIs desse fundo imobiliário, tá? Então ele tem muitos CRIs aqui, uma grande diversificação, o que é muito bom, tá? Isso aí minimiza a questão do risco.
E importante verificar aqui a concentração também. A gente vai perceber que não tem nenhum CRI que seja muito concentrado, tá? O que tem mais concentração é esse CRI aqui que tem 8,6%, mas a grande maioria tá em torno de 1%, menos, um pouquinho mais ali, tá? Mas ele está bem diversificado nessa questão. E no indexador também, tá? Ele varia aqui entre IPCA e IGPM, então indexador também variado. O vencimento dos CRIs também, a maioria é de médio prazo aí 2025 para mais, tá? Então tem alguns anteriores aqui, mas a maioria é de médio para longo prazo, 2025 para mais, o que é muito bom também. Então ele traz uma certa segurança nesses quesitos aqui, tá? Então aqui todo o portfólio de CRIs deles, tá? Que é o mais importante nessa questão da avaliação do fundo imobiliário de papel, tá? E você pode perceber que também que ele tem 4 fundos imobiliários aqui ó, embaixo, ó, o HC, HG, RBHY, HCTS e um de loteamento e recebíveis, tá? Então ele, além da composição toda de CRIs, ele tem 4 fundos imobiliários aí na sua composição e mais o caixa dele, tá? Então a gente vai ver aqui a alocação por ativo, como eu falei, tá? Mais de 70% aqui em CRIs, 7,3% em outros fundos imobiliários e 20% em caixa, né? Ele está com bastante caixa, mas isso aí deve reduzir nos próximos meses. E provavelmente o gestor vai utilizar esse caixa aí, tá? Alocação por segmento também, grande parte aqui em multipropriedade, né? Mas também está diversificado. Indexador também, grande parte aí no IPCA, mais 10% e o IGPM mais 11,8%. Também bem diversificado nessa questão, tá? E a subordinação, né, grande parte aí no sênior, tá? Que é o que tem aquela preferência por recebimento, então é mais seguro comparado aos demais aqui, a única, o mezanino e a subordinada, tá? Então, isso aí é outro aspecto positivo na questão da segurança desse fundo aí, tá? A distribuição geográfica também é bem distribuído, esse é outro aspecto positivo. E aqui para baixo um pouco da questão financeira, né, da valorização da cota, da presença nos pregões, né, 100%, né, e um pouco aqui da cota dele, tá, que atualmente tem girado em torno de R$ 134,63, que a gente vai ver depois ali no status invest que o PVP dele está com ágio nessa questão, tá? E o restante do relatório aqui vai ser basicamente o CRI, né, o portfólio de CRI deles, tá? Então vai aparecer todos que tem aqui e lá para o final os 4 fundos imobiliários, tá? Mas o que eu quero mostrar agora para vocês, pessoal, é no status invest aqui, o dividend yield dele, tá? 18,23% de acumulado aí nesses últimos 12 meses. Então é um dividend yield bem alto por ele ser high yield, tá? Tá assumindo risco ali, retorno, apesar de que esse risco está muito bem controlado pela gestora, pelos CRIs que a gente viu, a diversificação inteira ali, aquela concentração pequena em um único CRI ali, tá? Então a gente está vendo que existe um risco controlado, ok? E na questão de quanto que você conseguiria investir para receber R$ 1.000 por mês, tá? Então aquele cálculo básico que a gente sempre faz é transformando em 12 meses, R$ 1.000 mensais ou R$ 12.000 anuais, tá? Então 12 mil por ano dividido aí pelo dividend yield de 18,23% daria um valor de R$ 65.825,56 que você precisaria ter investido nesse fundo para receber R$ 1.000 por mês, tá? Ou seja, um valor bem baixo, né, que teria que estar investido, justamente porque ele está representando aí um retorno bem alto nesses últimos meses, tá? Tem que ver se a gestora vai conseguir manter esse valor para o longo prazo e para o médio prazo também, tá? Então é sempre bom estar de olho, mas eu acredito que sim, ele consegue manter pela gestão boa que ele tem e pelos os CRIs que ele apresentou ali também, tá? A gente só tem que ficar de olho nessa questão da Selic aumentando, né, da inflação, se vai conseguir controlar ou não, tá? Isso tudo influencia bastante. E aqui para baixo a gente pode perceber, como eu falei para vocês, o PVP dele tá aqui, tá 1,16, ou seja, ele está com ágio, né, tá sendo considerado por muitos investidores aí como, de certa forma, caro, né? Então eu não gosto muito de verificar essa questão de preço de entrada, porque eu sou investidor de longo prazo. Então a gente sabe que por embasamento de estudos, o preço de entrada ele não influencia tanto para quem vai realmente manter aquilo ali para o longo prazo. Agora, se você está comprando esse fundo imobiliário para vender aí no curto, médio prazo, isso aqui influencia bastante, tá? Então é bom você ter cuidado com esse indicador, ok? Aqui a gente pode perceber também a participação do IFIX dele, né? Uma participação relativamente alta, quase 2% aí do IFIX, está com esse fundo imobiliário. Mas, basicamente, a gente pode perceber aqui que ele tem características muito boas, tá? Mas a gente nunca trabalha aqui com recomendações, tá? Você tem que saber decidir por conta própria
como é que esse fundo se encaixaria aí na sua carteira de investimentos. E a ideia do vídeo era essa, pessoal, fazer uma análise aí mais completa desse fundo imobiliário, tá? Para mostrar para vocês. Como eu expliquei no início do vídeo ali, o fundo de papel ele tem uma dificuldade maior de analisar porque teria que ficar verificando CRI por CRI, tá? Para entender mais da segurança que ele está passando ali, da garantia, tá? Mas a gente pode perceber que pela gestão ali, pelos dividendos que ele tem pago também, pela diversificação, a gente pode ver que ele é um fundo muito bom, mas cabe a você analisar se você vai querer ter ele na sua carteira ou não, tá? Inclusive, me deixa ali nos comentários o que você entende sobre esse fundo imobiliário, se você gosta dele ou não, tá? Qual que é a sua opinião e se você possui esse fundo na sua carteira ou não, tá? E qualquer outro ativo que você queira que a gente traga aqui para o canal, também deixa ali na área de comentários que a gente responde todo mundo, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.